Bom, nesta aula nós vamos falar um pouco sobre os conceitos da ginástica laboral, alguns conceitos muito usados que nós vamos precisar deles para definir ginástica laboral, e são alguns conceitos rápidos, até porque é uma aula um pouco teórica, para a gente conhecer o histórico, o conhecimento e complementar a primeira aula que nós tivemos, certo? Então, ginástica laboral, o termo ginástica originou-se do grego, gin, nadzen, que tem por tradução aproximada a treinar, e, em sentido literal, significa exercitar-se nu, porque esta era a forma, né, que os gregos utilizavam para se exercitar. Seu sentido advém da ideia primeira, que é a prática milenar de exercícios físicos metódicos, ao contrário da ginástica surgida como modalidade esportiva. Muitos professores confundem, né, e falam, vou para a academia fazer ginástica, não tem aquele conceito específico do que é ginástica, e também não entendem que esse ato do metódico, aqui no caso desta palavra Jin Nadzen, que origina, no caso, a palavra treinar, que significa hoje, no caso, ginástica, que é o termo inicial, que era um ato metódico que os gregos usavam e utilizavam para se exercitar. Ginástica, a definição, no caso, que nós temos a ginástica é a ciência racional de nossos movimentos, de suas relações com nossos sentidos, inteligência, sentidos e costumes. É o completo desenvolvimento de nossas faculdades. É a ciência do movimento racional sujeito a uma disciplina e a um fim prático. Então, aqui nós temos um conceito mais amplo da ginástica, que agrupa todos os tipos de ginástica, inclusive a ginástica laboral. Então, vou lê-lo novamente. A ginástica é uma ciência, é a ciência racional de nossos movimentos, de suas relações com os nossos sentidos, inteligência, sentimentos e costumes. É o completo desenvolvimento de nossas faculdades. É a ciência do movimento racional, sujeito a uma disciplina e a um fim prático. Então, ela tem um fim em si, ou não se faz ela especificamente da cabeça, a gente tem um objetivo, uma finalidade da ginástica, e ela tem, sim, esse contato com os nossos sentidos, essa relação, e ela é baseada no movimento que ele é padronizado, que é um movimento que tem uma sistematização. O surgimento, no caso da ginástica. Ela é milenar, a ginástica faz parte da vida do ser humano, pré-histórico enquanto atividade física, pois detinha um papel importante para a sua sobrevivência, expressada principalmente na necessidade vital de atacar e defender-se. Então, nós já praticávamos a ginástica, no caso, como atividade física, no momento em que a gente atacava ou se defendia contra tanto animais pré-históricos quanto a outras tribos, né, quando elas vinham atacar. Então, desde a pré-história, nós já temos essa atividade, essa relação com o ser humano e com a sua vida em relação à ginástica, ao exercício físico e à atividade física. Foram os gregos os responsáveis pelo surgimento das primeiras escolas destinadas à preparação de atletas para exibição ginástica em público e nos ginásios. Então, olha só, os gregos são os precursores, no caso, da utilização da ginástica, tanto para a preparação dos seus atletas, quanto para a exibição desses atletas. Ginástica antiga, ou seja, da Grécia Antiga, tá? Foi ainda na Grécia Antiga que a ginástica adquiriu seu status de educação física, pois esta desempenhava papel fundamental no sistema educativo grego para o equilíbrio harmônico entre as aptidões físicas e intelectuais. Já em Esparta, na mesma época, este conceito servia unicamente ao propósito militar, treinando as crianças desde os 7 anos de idade para o combate. Então, os espartanos tinham um conceito diferente dos gregos. Os gregos, eles trabalhavam a ginástica para a exibição, para a preparação do corpo, para o exercício do corpo. Já os espartanos treinavam as crianças, né, ou usavam a ginástica com métodos de combate, já preparando, no caso, no propósito militar, para a guerra, para a defesa. Eles eram mais guerreiros, no caso, e utilizavam ainda mais a ginástica para essas funções. Tanto que, se você ler lá nos históricos iniciais das primeiras Olimpíadas, que é nos Jogos Olímpicos antigos, da Grécia Antiga, você vai perceber que os espartanos poucas vezes participavam, né, ou ficavam ausentes da participação com relação a esses Jogos gregos, porque eles não acreditavam na ginástica dessa forma para exibição, eles acreditavam no exercício para a guerra. Era um povo com essa característica, um povo com a característica mais guerreira. Ginástica laboral. Bom,
temos que começar a entender como é que ela surgiu. Ela surgiu na Polônia em 1925, tá? E era o que se chamava de pausa destinada aos operários. Era o intervalo que eles davam para que os funcionários tivessem essa interação com o exercício. Nascida em 1925, entre os operários poloneses, a ginástica laboral foi passada à Holanda, Rússia, Bulgária e Alemanha Oriental, mas ela nasceu na Polônia em 1925. A Rússia, no caso a Rússia, já se encontravam 150 mil empresas envolvendo 5 milhões de funcionários que já realizavam, né, a pausa adaptada para cada cargo, ou seja, já nesta época, em 1925 a 27, ali 28, tu já encontrava na Rússia empresas, mais de 150 mil empresas, que já dividiam, né, seus funcionários em tipos de atividade, ou essa pausa era para cada tipo de atividade que ele desenvolvia. Então, essa pausa, esses exercícios já eram transmitidos para cada cargo em separado, né? Não eram feitos todos juntos, e sim para cada cargo de acordo com a sua função e das suas necessidades. Mais tarde, em 1928, chegou o Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, o programa espalhou-se e evoluiu pelo mundo. Apesar de não ser conhecida por esta denominação, foi a ginástica laboral que deu à ginástica um elo de medicina, o que lhe rendeu status na sociedade enquanto âmbito a ser estudado e aprimorado. Então, o fato de, depois da Segunda Guerra Mundial, esse programa ter se evoluído, não ainda com o nome de ginástica laboral, tá? Ainda era chamado de pausa ativa, ou seja, pausa destinada aos operários. Ela já teve a conotação de vida saudável, já teve a conotação de que isso ajudava os seus funcionários da empresa a ficarem cada vez mais saudáveis, evitar os problemas de afastamento devido a doenças, de exercícios repetitivos. Então, ela ganhou o âmbito de medicina, de saúde, nesse caso aí. No Brasil, como é que ela chegou? Olha só, teoricamente recente, pois começou a ser implementada a partir de 69. 1969 é que ela começou a ser implementada. Onde ela foi implementada? No estado do Rio de Janeiro, nos estaleiros, onde recebeu muita colonização japonesa. Então, eles faziam essa pausa operária, né? Pausa para os operários, e já se exercitavam os japoneses, os imigrantes japoneses. Então, isso aconteceu no Rio de Janeiro por volta de 1969, nesse ano aí, nos estaleiros, que era a parte onde eles trabalhavam mais. O intuito era a prevenção de lesões dos funcionários e na diretoria. Em 1973, no Rio Grande do Sul, na Fevale, em Novo Hamburgo, a educação física compensatória. Então, ou seja, a Fevale começou um estudo de educação física compensatória nas empresas da região do Vale dos Sinos ali, tá? Que é a região que atinge Novo Hamburgo, São Leopoldo, essas regiões ali, essas cidades, já teve esse programa que a Fevale criou em 1973. Em 1978 foi implementado o projeto chamado de Ginástica Laboral Compensatória, em 5 empresas do Vale dos Sinos, através da Fevale e essas outras empresas ali, como a Aspeur e o SESI, ajudaram nesse programa de implementação da ginástica laboral que já vinha sendo criado e administrado, no caso, pela Fevale. Isso lá na volta de 1963, 1978. Tá? O que significa laboral? Vamos entender laboral. Laboral é um adjetivo que relaciona alguma coisa com o mundo do trabalho. É um conceito que remete para a labuta, lavoro, faina. Quando a etimologia da palavra laboral é formada a partir do termo labor, que significa trabalho. O ambiente laboral é o clima que é vivido dentro de um contexto de trabalho, por exemplo, no escritório. O termo laboral está ligado a aspectos da vertente econômica, jurídica e social do trabalho. Um sindicato laboral é uma associação de pessoas da mesma profissão que tem como objetivo de defender os interesses da sua classe profissional. Então, laboral vem de labuta, de trabalho. Então, a ginástica laboral seria a ginástica no ambiente do trabalho, tá? Com a prevenção ou melhora da saúde do trabalhador. Então, por isso o nome é ginástica laboral, porque ela é realizada no ambiente de trabalho com as pessoas que estão trabalhando naquele ambiente. Ginástica laboral, então, ginástica laboral é uma prática que tem como objetivo a prevenção de lesões causadas por esforços repetitivos que derivam do trabalho. Essa atividade física é leve, olha só, essa atividade física é leve e de curta duração e é composta por alongamentos que visam relaxar os músculos e articulações.
Na verdade, nós não podemos ficar presos só ao conceito de alongamento, não é a única coisa que a gente faz na ginástica laboral, e esse é um conceito bastante antigo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar daqui, ao invés de ler composta por alongamentos, temos que ler composta por exercícios ou programa de exercícios que visam relaxar os músculos e articulação. Por que é de leve e curta duração? Porque ela é feita dentro do ambiente de trabalho. Se ela é feita dentro do ambiente de trabalho, ela não pode cansar esse trabalhador, porque ele vai continuar trabalhando ali. Então, ela é uma pausa ativa dentro do trabalho, que deve ser leve, tá? Leve e de curta duração. Porque se ela for de longa duração, tiver um volume muito grande, ela vai acabar cansando esse trabalhador. E se ela for de alta intensidade, ela vai acabar cansando também esse trabalhador. Alguns termos que são usados pelos professores de educação física quando vão trabalhar com ginástica laboral e não tiveram esse contato, não sabem, não conhecem a fundo a ginástica laboral, é convidar as pessoas para fazer uma ginástica laboral para emagrecer. Vamos lá para te emagrecer, faz com a gente. A ginástica laboral com leve e de curta duração vai emagrecer? Não, ela não vai. Então já é um conceito equivocado. A gente tem que entender especificamente esse conceito, que ela é de leve e curta duração, com exercícios para quê? Para trazer uma melhora, tá? Ou a prevenção de lesões causadas pelo esforço repetitivo. Tá? A ginástica laboral tem como objetivo manter a saúde dos colaboradores de uma organização, através de exercícios físicos, de relaxamento muscular. Os mesmos são voltados para as atividades exercidas e devem ser realizados durante o expediente de trabalho. Então, olha só, a ginástica laboral é no trabalho, durante o expediente. Deve ser leve pelos fatores que eu acabei de explicar. Tá? Sua duração pode ser de 10 minutos, no mínimo, 2 vezes por semana. Ginástica laboral é da competência de profissionais de educação física. Veja bem, nós temos a competência de trabalhar com essa atividade, que devem orientar os exercícios para que os resultados sejam alcançados, como um exemplo abaixo, o índice de afastamento ou doenças ocupacionais. Tá? Como exemplo, baixo índice de afastamento ou de doenças ocupacionais. Desculpa, eu li errado o último termo ali. Mas qual é o objetivo dela? É ter uma melhor qualidade de vida para o trabalhador e evitar os afastamentos que a gente tem por causa da saúde ou devido a algumas doenças, né, de exercícios repetitivos que a gente acaba ocorrendo no trabalhador por fazer muitas vezes a mesma coisa. Objetivos básicos dela, tá? Humanizar o mundo do trabalho, promovendo mais saúde aos trabalhadores. Recreação, sim, recreação é um objetivo da ginástica laboral, fazer com que os trabalhadores se integrem, principalmente para ter uma humanização maior. Lazer, é uma maneira de conseguir livrar aquele estresse que o trabalhador tem e a pressão que ele tem para atingir metas e também para estar trabalhando no mesmo setor por muito tempo, repetindo aquela atividade. É um programa organizado, não é chegar lá o professor e fazer as coisas da cabeça dele, ele tem que prever, antes programar e planejar a sua aula. Uma conscientização corporal, até para que o trabalhador tenha essa ideia do que o corpo dele funciona, como ele funciona. Estimular a vida ativa, fazer com que eles trabalhem, mas também que eles tenham uma vida ativa de exercícios que não sejam os mesmos exercícios repetitivos. Evitar a monotonia e amenizar os prejuízos do trabalho repetitivo, e a manutenção do estado geral de saúde dos trabalhadores. O principal objetivo também é esse, manutenção do estado geral de saúde dos trabalhadores. Então, aqui a gente conclui essa parte de alguns conceitos e do entendimento sobre ginástica laboral. É importante que você tenha esses conceitos, que você saiba isso, principalmente para não cometer esses erros que eu acabei de falar para vocês. Vamos lá fazer uma aula de ginástica laboral para você emagrecer. Não é esse o objetivo dela, ela é uma aula de curta duração, com intensidade bem baixa, leve intensidade, fazendo com que a pessoa se movimente, humanize-se, tá? E que compense aqueles exercícios ou atividades repetitivas que ela realiza no trabalho. Nós nos encontramos no próximo vídeo, já detalhando um pouco mais. Até o próximo vídeo.